A Guiné-Bissau conseguiu ao longo dos últimos meses exorcizar os fantasmas do passado e colocar-se na senda do desenvolvimento. A economia guineense deve crescer 5,3% este ano e as estratégias de desenvolvimento devem passar sobretudo pelo combate à pobreza, mas também pela construção de infraestruturas. Na próxima meia hora é do futuro da Guiné-Bissau que vamos falar. Helena Embaló, Ministra da Economia, do Plano e da Integração Regional, é convidada desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, Sra. Ministra. Obrigado por ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Estes números do desenvolvimento, 5,3%, são um número substancial, tendo em conta que a Guiné-Bissau ultrapassou ao longo destes últimos anos algumas dificuldades do ponto de vista político, sobretudo do ponto de vista da estabilidade política. Isto é uma prova que paz e estabilidade são também, de certa forma, sinónimo de desenvolvimento económico. Com certeza. Antes de mais, queria agradecer esta oportunidade que me dá em conceder esta entrevista e ter um contacto privilegiado com o público de Macau. Efetivamente, quando da última missão do FMI, que realizou no quadro do programa que temos com essa instituição financeira internacional, houve uma revisão em alta das perspectivas económicas para 2011. Tínhamos projetado uma taxa de 4,3%, mas graças ao bom comportamento, sobretudo do setor de caju, a exportação deste ano de facto foi muito boa e os preços também, o preço do caju no mercado internacional também, portanto, está em alta, o que permitiu, conjugado com, digamos assim, com a resposta que outros setores estão a dar, permitiu rever em alta a taxa de crescimento para 5,3%. Obviamente que todo este dinamismo que estamos a verificar não teria sido possível sem a estabilidade política, sem a estabilidade governativa. Já há cerca de muitos anos, poderei mesmo dizer 2 décadas, que não assistíamos, portanto, a esta situação de termos um governo que com mais de 3 anos, digamos assim, normalmente, mesmo depois da Guiné-Bissau ter implantado a democracia, o multipartidarismo, os governos eram sempre de curta duração, o que não permitia aos governos em causa desenvolver as suas políticas públicas e, portanto, aferir da eficácia das próprias medidas que ia implementando. Mas podemos dizer que com as últimas eleições legislativas e políticas, e presidenciais, que o país inaugurou um novo ciclo político, ciclo esse caracterizado por uma estabilidade governativa e pelo reforço das instituições democráticas e a consolidação da própria ideia do Estado de Direito. Não quero com isto dizer que durante este período de tempo não houve, digamos assim, fatores críticos e que de certa forma perturbaram essa estabilidade, mas não houve, efetivamente, toda a gente se vai recordar de certas situações, digamos assim, que se ocorreram, mas elas não, apesar de graves e de termos condenado na altura, elas não puseram em causa a ação do governo, não puseram em causa a própria estabilidade, a normalidade constitucional. E isto permitiu ao governo cumprir com a sua agenda de governação, que assentava basicamente em alguns pontos, alguns pilares essenciais. Em primeiro lugar, as reformas estruturais nos setores críticos. Que setores são esses, essencialmente? A defesa e a segurança e a justiça. Portanto, quando dizemos a defesa, a segurança e a justiça, é porque no setor da defesa e da segurança, no fundo, o grande objetivo é transformar as forças de defesa e segurança, sobretudo as forças de defesa, em forças republicanas, em que se verifica o total e cabal subordinação, digamos assim, desse poder ao poder civil, e isso passaria o redimensionamento do próprio efetivo, porque constatou-se que, por falta da criação de condições, sobretudo no plano social, no plano das reformas, levou a que, ao longo destes anos,
as Forças Armadas conhecesse um efetivo bastante grande e que, para além das necessidades que o Estado tem o seu conceito estratégico de defesa e ele passa por um redimensionamento dessas forças. Portanto, essa reforma prevê a redução do efetivo, mas para o fazer foi necessário fazer um recenseamento biométrico de todos os agentes das Forças Armadas. Foi uma operação de grande envergadura, mas que conferiu fiabilidade ao processo. Hoje em dia temos, portanto, essa realidade quantificada, o que nos vai permitir agora passar à segunda fase do programa, que é, portanto, a desmobilização, o que vai implicar que um conjunto de agentes que, segundo critérios definidos, de idade e de tempo de serviço, vai ter que abandonar as Forças Armadas. Por outro lado, também há a possibilidade das saídas negociadas. Quem quiser sair das Forças Armadas e, enfim, dedicar-se a uma outra atividade, se ainda estiver na idade, digamos assim, ativa, é permitido fazer. Para o efeito, o Governo teve necessidade de criar um fundo de pensões, fê-lo com o apoio dos seus parceiros de desenvolvimento. E esta medida inseriu-se num quadro de reformas ou de alteração do próprio quadro jurídico vigente, bastante obsoleto e bastante lacunar, e houve necessidade de formular novas leis para disciplinar toda essa organização. E neste momento, nessa área, o objetivo mais imediato é criar o tal fundo de pensões. Para isso, o Governo deve mobilizar fundos junto aos seus parceiros de desenvolvimento. O Governo já deu uma primeira contribuição, que corresponde a mais ou menos a 10% do envelope global, mas precisamos da contribuição de outros parceiros. Nessa área, a Guiné-Bissau tem, com apreço registado, parcerias, nomeadamente com Portugal, com o Brasil e, sobretudo, com Angola, que tem um extenso e volumoso programa de cooperação na área militar e que implicou a instalação de uma missão mesmo no país. E, em princípio, receberá também ajudas da CEDEAO, que é a nossa comunidade económica, portanto, a comunidade económica subregional, que também prometeu uma ajuda substancial para a constituição desse fundo. Este é um plano para cumprir em quanto tempo? A questão da desmilitarização nem sempre é pacífica, porque não existem depois alternativas à vida militar. O Governo da Guiné-Bissau já conseguiu resolver este problema. A questão do fundo de pensão é uma, mas quem quiser, por exemplo, procurar alternativas na vida civil? Temos precisamente, o programa de reforma tem várias componentes e uma das componentes é precisamente criar as condições para a rápida inserção desses agentes que vão ser desmobilizados na vida ativa, na vida profissional. Isso passa pela criação de condições, quer no setor agrícola, por exemplo, através do estímulo à criação de cooperativas, quer o acesso ao microcrédito para que as pessoas rapidamente possam desenvolver um negócio, e para além, digamos assim, dos estímulos de ordem financeira, também o Governo implementou um programa de formação que tem uma vertente profissional e também uma componente de alfabetização. Abordávamos há pouco a questão do crescimento, os 5,3% que estão previstos para este ano. Isto é uma margem, tendo em conta que a Guiné-Bissau está numa fase interessante do próprio processo de desenvolvimento, uma fase em que começa a desenvolver algumas das infraestruturas vitais. É possível que os números no futuro não se fiquem por aqui. Quais é que são as perspectivas a médio prazo? Bom, nós acabamos de elaborar a nossa estratégia de desenvolvimento. No fundo é o chamado DENAR, porque é o nosso Plano Nacional de Redução da Pobreza. E nesse plano nós perspectivamos 3 cenários.
e nesses 3 cenários previmos, portanto, o ritmo de crescimento a 5%, que pelos vistos já nem sequer será uma ambição, porque já conseguimos atingir esse patamar, mas obviamente que para podermos mesmo infletir sobre o estado da pobreza precisávamos de ter taxas de crescimento superiores a 8%. E eu estou convencida que com o ritmo de reformas que estamos a fazer nos tais setores críticos, mas eu também gostaria de me referir às reformas que nós estamos a fazer a nível da governação económica e em particular das finanças públicas, que permitiu de facto criar o tal quadro macroeconómico de estabilidade e ao mesmo tempo de atração de investimentos. Portanto, nós estamos convencidos que podemos ir muito além dos 5,3 e portanto, que atingimos este ano. Isto se todos os setores que com um verdadeiro potencial de crescimento puderem dar a resposta que se espera desses mesmos setores. Queria lhe dizer que para elaborarmos a nossa estratégia nós procuramos, realizarmos grandes operações estatísticas para termos uma base de dados mais fiável, fizemos estudos e inquéritos e um dos estudos que nós fizemos foi precisamente para analisar as fontes de crescimento, aqueles setores que apostando neles poderíamos ter um crescimento mais acelerado. E por isso, se nós conseguirmos implementar todas essas estratégias, nós podemos atingir níveis muito mais elevados de crescimento. Eu perguntava já agora quais são esses setores, porque o principal produto de exportação da Guiné-Bissau já o mencionou de resto, é a castanha de caju. Como é que a Guiné-Bissau pode, qual é que é o caminho para a Guiné-Bissau desenvolver outro tipo de produtos de exportação? Como é que a Guiné-Bissau se pode lançar para o mundo através de outro tipo de produtos? Quais é que são as áreas que é necessário desenvolver? Bom, os setores com maior potencial que foram identificados no estudo, portanto, por um lado temos o setor agrícola, não é? Temos o setor das pescas, o setor do turismo e também os minérios, né? Nós temos, começando agora pelo fim, temos a nível dos minérios temos o fosfato e bauxito, em que já houve uma avaliação em termos de reservas desses minerais. Relativamente ao petróleo, os estudos apontam para a existência de reservas offshore, mas neste momento ainda estamos numa fase de prospecção, porque interessa saber se essa exploração desse produto, tanto do petróleo, terá ou não um valor comercial que justifique a sua exploração. Em relação ao setor das pescas, nós temos um forte potencial. Temos, digamos assim, crustáceos, temos cefalópodes, temos demersais, enfim, temos peixes de grande qualidade e a prova disso é que a nossa zona económica exclusiva atrai muito as frotas estrangeiras. Nós neste momento temos acordos de pesca com a União Europeia, temos com a China, e recentemente foram celebrados acordos de pesca também com a Rússia e creio também com a Coreia. Portanto, isto prova o interesse, digamos assim, desses países em relação à nossa zona económica exclusiva. Relativamente às pescas, portanto, o maior desafio que temos, e isso sim seria uma forma de modernizar rapidamente o setor e também diversificar a nossa base, a base da nossa economia, seria começarmos nós próprios a exportar o nosso mercado, porque até agora o que é que fazemos? Pescamos para abastecer o mercado interno e aí fazemos recurso à pesca artesanal, mas a pesca industrial, que é aquela que é, portanto, praticada no alto mar, essa pesca normalmente fazemos acordos de cooperação, acordos de pesca com frotas estrangeiras. Portanto, o grande desafio nos próximos tempos
é fazer com que nós próprios tenhamos uma frota nacional e nós próprios tenhamos as condições para exportar para os mercados internacionais o nosso camarão, que é de excelente qualidade, as nossas ostras e o peixe de uma maneira geral. O que é que falta para fazer? Essencialmente as infraestruturas de apoio. Quando falo de infraestruturas de apoio, falo num porto de pesca, falo em câmaras de conservação, falo em estruturas que possam certificar a qualidade dos nossos produtos, porque os mercados internacionais regem-se com determinadas regras fitossanitárias que exigem da nossa parte a nossa conformação e adaptação. E posso dizer com satisfação de que o Porto de Pesca, com todas estas áreas de apoio, que eu estava a falar de conservação, do pescado e também a área da certificação, tanto já está quase finalizado, o porto em si já está construído, conseguimos, graças a um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, ele será, portanto, entregue e inaugurado ainda no decurso deste ano, e fazendo isso vai-nos permitir, de facto, desenvolver muito a nossa capacidade local, quer em termos de capturas, quer em termos até de exportação de pescado. Apesar de haver o interesse em desenvolver este projeto como uma espécie de bandeira nacional, passa a expressão, a Guiné-Bissau está aberta a investimento estrangeiro nas infraestruturas. Quando pergunto isto, o governo de Bissau tem capacidade para desenvolver por si este tipo de infraestruturas? Bom, como lhe disse, o desenvolvimento do porto de pesca, o governo recorreu a uma instituição financeira, tanto internacional, regional, que é o BAD, que é o Banco Africano de Desenvolvimento, mas neste momento temos em curso também um outro projeto de grande envergadura, que é a construção de um porto de águas profundas, numa região que é a região de Buba, e essa construção desse porto está intimamente ligada à exploração do bauxite e depois à construção de linhas férreas, que vai também permitir ligar Bissau a Conakry e ao Mali. Portanto, este projeto é um exemplo de atração do investimento direto estrangeiro, porque é o investimento direto estrangeiro angolano que está na base, digamos assim, da construção desse projeto. Portanto, isto para dizer que nós temos uma necessidade muito grande de infraestruturas, quer em termos rodoviárias, portuárias, porque isso é necessário em termos de comunicação, energia, é necessário para modernizar o país, e nós estamos abertos aí ao investimento direto estrangeiro. Inclusive, já agora posso-lhe avançar, já assinamos um memorando com uma empresa chinesa para ver a possibilidade de construção de uma barragem, que é para aumentar a produção de energia elétrica. Portanto, como vê, é uma área por excelência onde víamos com grande interesse o investimento direto chinês Aliás, a sua presença nesta Feira Internacional de Macau e a sua vinda a Macau tem, de certa forma, por base esse pressuposto, o pressuposto de atração de investimento. A China é cada vez mais um parceiro de negócios dos países africanos de língua portuguesa. O que é que tem sido feito nestes últimos anos? E eu perguntava-lhe, para chamar a conversa cá para Macau, o que é que tem sido feito no âmbito deste fórum de cooperação económica e comercial proposto pela China? O que posso dizer é que este fórum de Macau funciona como um mecanismo complementar no domínio da cooperação, porque qualquer um dos nossos países praticamente já tinha uma cooperação com a China. E o que leva a escolher, a criar este mecanismo complementar, eu creio que as razões são óbvias. Há uma afinidade cultural,